Beleza, bom, então a gente fez o nosso componente, primeiro componente aninhado que eu acho, talvez não tenha sido o primeiro, não lembro, mas eu acho que foi. E funcionou, tudo belezinho, só que agora a gente precisa encaixar ele no nosso layout para ficar correto, tá? Se a gente olhar aqui no Figma, tá? Ele tá logo abaixo aqui do nosso componente de steps, né, que a gente já fez. Inclusive o steps, a gente colocou ele no lugar certo, tá? E a gente precisa posicionar esses três caras aqui agora, por enquanto a gente fez só um, e também a gente precisa terminar de formatar, né? Porque se a gente olhar aqui na web, ele ficou gigantesco e tal, a gente precisa dar uma arrumada nisso aí. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Para testar, eu joguei aqui direto no nosso index da raiz aqui e tal, tá? Mas na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar lá dentro do nosso page layout, tá? Então eu vou simplesmente remover daqui esse append child, a gente não precisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um import aqui do nosso product, tá? Então eu importei ele aqui no nosso index da raiz, eu vou recortar daqui. O que mais que a gente vai ter que recortar? A gente vai ter que recortar o IMG Skateboard também, mas vamos por partes, tá? Então beleza, recortei aqui o nosso product, tá? O import, só para eu importar onde? Eu vou importar lá no nosso layout index, tá? Que é onde a gente criou a estrutura da nossa página ali, certo? E aí eu vou importar ele aqui, ó, tá? Só que agora o caminho aqui tá errado. Eu preciso sair da pasta Components, aí eu preciso entrar na pasta Product e importar o index, certo? Não, eu falei errado, mas eu acho que tá certo aqui. A gente precisa sair da pasta Layout, aí a gente precisa entrar na pasta Product e importar o index. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Beleza. A segunda coisa que a gente precisa fazer é importar a imagem que tá aqui, ó. Então eu vou recortar daqui também a imagem lá do nosso index, beleza? E deixo o nosso index bonitinho aqui. Vou lá no nosso page layout, tá? E vou importar a imagem. E aí eu preciso conferir se está importando correto. E provavelmente não tá. Por quê? Porque eu preciso sair da pasta layout, tá? 2 pontos, barra. Aí eu preciso sair da pasta components, então mais 2 pontos, barra. E aí eu sair da pasta components, eu preciso entrar na pasta Assets, Skateboard PNG. Agora sim está correto. Beleza, salvei. E por último, a gente precisa pegar mais uma coisa lá no nosso index, que é a nossa constante, aqui onde a gente criou o nosso item do skateboard. Tá? Tem maneiras programáticas de se fazer isso, quando a gente tem vários itens e tal. Geralmente isso vem de um banco de dados, etc. Como aqui a gente não está trabalhando com um banco de dados, com API nem nada, a gente vai fazer na unha aqui mesmo, digamos assim, digitando e criando os produtos aqui, ou os itens do layout, tá? E para fazer isso a gente faz desse jeito aqui mesmo, a gente cria uma constante aqui, e a gente dá um nome aqui para nossa variável e a gente gera um item, tá? E a gente vai gerar mais 2 itens aqui agora. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, antes da gente começar a gerar os itens e colocar eles aqui na página e formatar, ficou uma coisinha errada na aula passada no product aqui, tá? O que ficou errado? Aqui, ó, na hora que a gente cria a div, tá? O primeiro argumento são os atributos. Beleza, um objeto com os atributos. Dessa vírgula aqui pra frente é tudo conteúdo, tá? Só que eu fui colocando várias vírgulas. E, na verdade, o que a gente tem que fazer, cada um desses caras aqui, ó, desses 3 conteúdos, dessas 3 tags, elas têm que estar dentro o quê? De um array, tá? Então eu preciso abrir e fechar o array aqui e agora eu vou dar um Ctrl V, beleza? Agora sim tá mais correto, tá? Vou arrumar aqui visualmente para ficar legal. Beleza, agora sim a gente tem um array com os nossos itens aqui e tal. Beleza, então o primeiro argumento é um atributo, o segundo é um array, e aí dentro desse array a gente pode colocar os outros elementos, os outros 3 elementos. Se eu salvar e voltar lá no navegador, praticamente vai dar na mesma, só que vai estar quebrado porque eu ainda não salvei aqui tudo agora, tá? Se eu voltar aqui, sumiu. Por quê? Porque a gente está inserindo ele no page layout agora. Então a gente fez todos os imports aqui, a gente importou o product, a gente importou a imagem, a gente criou a variável aqui, né? Na verdade a gente só copiou e colou aqui a variável que cria o produto pra gente, beleza? E agora a gente vai fazer o quê? Aqui dentro do nosso main, logo depois do nosso steps, a gente vai fazer a mesma coisa, só que como a gente vai ter o steps e mais o prod skateboard agora embaixo, tá?
A gente vai ter que dar uma mexida aqui. Como que a gente vai mexer? Primeira coisa, a gente precisa ver como que vai ser essa estrutura. Se a gente tem esse elemento e esse aqui, eu acredito que a gente precisa de uma div container para alojar esses 3 elementos aqui, tá? E aí, como que eu faria? Aqui, ó, a gente já está destruturando uma div, beleza? Então, o Hyperscript já pode criar uma div para a gente. E essa div vai ficar embaixo do steps. Então, aqui no nosso main e embaixo do steps, ou seja, depois dele, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Eu vou colocar dentro de um array, porque agora a gente vai ter mais de um elemento, tá? Como conteúdo do main. Então, o main, primeiro argumento, segundo argumento é conteúdo, se for mais de um array. Beleza. E agora eu vou colocar uma vírgula aqui e eu vou dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar tudo. Beleza. Então agora a gente tem o steps que está vindo no topo e agora eu vou criar uma div, tá? Usando o Hyperscript. Então o segundo cara aqui vai ser uma div. E aí dentro dessa div eu posso passar um class name aqui, tá? Uma classe direto no elemento que vai ser o quê? Products list, pode ser. Então vai ser o product list. Beleza. E aí, o segundo argumento aqui vai ser o quê? Os nossos 3 produtos que a gente vai criar. A gente já criou um aqui. Como vão ser 3? Mesma regra. Um array, beleza? Vou dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aí a gente vai ter o prod skateboard, que já está criado aqui. Vou colar ele aqui, vírgula. E aí a gente vai precisar de mais dois, que é o longboard e o cruiser, que a gente vai criar agora. Então eu vou só copiar essa linha aqui agora, e a gente vai criar aqui, e ele vai chamar product longboard, board. Eu acho que eu devia ter substituído a palavra longboard tudo de uma vez, já não foi, mas eu posso fazer aqui, ó. Aqui e aqui. Longboard. Beleza. E nessa aqui também teria que ser, só que tudo minúsculo. Longboard. Beleza. A gente vai ter que fazer um import também da imagem, tá? Porque assim, a gente está chamando um img longboard aqui, mas ela não existe. Então a gente tem que fazer um import dessa imagem, que vai ser quase a mesma coisa aqui, só que vai ser img longboard. E aqui, ó, não é o skateboard. Tá? É lá na pasta Assets a nossa imagem de longboard, beleza? Então vai ser longboard. E por último, o cruiser, tá? Então eu vou fazer aqui agora, img cruiser. Eu não sei se pronuncia desse jeito. Cruiser, sei lá. Aqui também o nome da imagem corretamente, beleza? E aí aqui a gente vai criar o terceiro fera aqui, que é o nosso prod cruiser, que mais uma vez eu deveria ter feito tudo de uma vez e não fiz, então vamos fazer os outros 3. Cruiser, só que o primeiro aqui é minúsculo. Beleza. E agora a gente pode simplesmente fazer o quê? Vou copiar daqui, ó. Aí dentro, então, do nosso main e depois do steps, a gente está criando uma div e dentro dessa div a gente vai ter 3 produtos que a gente acabou de criar aqui, os 3, ó. O primeiro a gente já colocou aqui, vírgula. O segundo, que vai ser o longboard, vírgula. E o terceiro, que vai ser o cruiser. Espero que não tenha ficado complicado aí de entender, tá? Se ficou um pouquinho complicado, dá uma voltadinha no vídeo, olha de novo, tá? Ou então deixa uma pergunta aqui, se ainda estiver confuso, que eu respondo, beleza? Mas eu acho que tá de boa, né? Então vamos lá. Então tá, a gente criou todos os 3 componentes aí de produto e a gente aninhou eles dentro do nosso main, embaixo do steps, dentro de uma div que chama row product list. Eu vou dar uma conferida lá, mas vai estar provavelmente quebrado o layout. Por quê? Porque a gente não formatou nem essa classe aqui dessa div, tá? E muito menos a do produto, tá? Que é o nosso row product aqui. Inclusive a gente vai dar uma arrumada nisso aqui pra gente não ter que ficar passando essa classe aqui toda hora. A gente vai colocar direto lá na função que gera o componente de produto para a gente. Mas vamos visualizar aqui agora e ver o que aconteceu. Bom, certo? Deu. Por quê? Porque agora o nosso componente está embaixo do steps, tá? A nossa lista. A gente consegue visualizar os 3 produtos aqui, né? Então fez o loading correto de cada um deles, tá? E se a gente inspecionar aqui agora, bora dar uma olhada aqui. E aí a gente tem aqui então... A gente tem o steps e logo embaixo do steps tem o row
product list. E dentro do nosso product list a gente tem os 3 caras que a gente criou. O skateboard, o longboard e o cruiser. Massa? Na próxima aula a gente vai fazer o que então? A gente vai customizar, tá? Finalmente a gente vai fazer o CSS disso aqui e deixar tudo bonitão, tudo belezinho, igual tá lá no nosso Figma, beleza? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.